Havendo número legal e invocando a proteção de Deus, declaro aberta mais uma sessão da segunda Câmara de Direito Público, hoje, 5 de julho de 2023. Meu cordial boa tarde a todos que integram aqui essa segunda Câmara de Direito Público. Refiro-me aos desembargadores Gleidson, Evaldo, desembargadora Iraneide, a desembargadora Tereza Neumann encontra-se usufruindo das férias. Cumprimento também aqui o nobre procurador de Justiça, doutor Laércio, e a nossa estimada defensora pública, doutora Liduína Freitas, amiga de longas datas. Em discussão a ata da sessão passada. De acordo, presidente. Aprovado. Não havendo nenhuma objeção, declaro-a aprovada. Nós temos aqui, devo nominar aqui inicialmente, os processos que foram retirados, apenas um, retirado de mesa. Trata-se da apelação cível 027 6689 27 2021, da relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Da minha relatoria, eu estou aqui retirando 3 processos de pauta para melhor análise. Diz respeito aos embargos de declaração cível 0030-175, 49-2011, bem como a apelação em remessa necessária 300-687-062-2023, e também outra apelação cível 0050, 185-70, 2021. Nós temos aqui processos com pedido de vista da relatoria da desembargadora Tereza Neumann Duarte Chaves, também impedido de prosseguimento do seu julgamento, em razão da sua ausência, como já foi dito anteriormente, a mesma está usufruindo de férias, suas férias. Para registro, trata-se da apelação cível 021 12 12 23 2022. Nós temos aqui pedidos de preferência com sustentação. Inicio aqui. Como é? Cadê? Que vai ser adiado. Quais são os outros? Pedido de vista, o dito, nitidamente estendido, com certeza adiado. Também. É isso aqui, né? Também temos aqui adiamento, tratando-se também de pedido de vista, apelação cível 020 09 98 75 2019, na outra apelação cível, também adiado o julgamento, uma sequência de 3 zeros, 69 07 35 2017. E agora anuncio aqui os processos com julgamentos suspensos. Trata-se primeiro aqui apelação cível 024 18 25 26 2022. Bem como a apelação cível de número 02 22 165 46 806 mil ao contrário. A apelação e remessa necessária 022 32 85 27 2022, bem como a apelação cível 02 11 238 21 2022. Também suspensa o julgamento da apelação cível 020 61 14 57 2022. E também a apelação em remessa necessária 021
11.6923/2021. Agora sim, vamos para os pedidos de preferência com sustentação. Chama a julgamento o item 1 aqui, apelação cível 025 56 91 38/2021, da relatoria do desembargador Francisco Gleidson Pontes, em que a apelante Maria Luísa Araújo Freitas, sendo seu advogado, doutor Eduardo Barbosa de Araújo, e apelado Instituto de Previdência do município de Fortaleza. Quem vai se manifestar é o doutor Eduardo, é? Doutor Eduardo Boa Barbosa tarde, desembargadora. de Araújo. Boa tarde. A senhora me ouve bem? Só para organizar aí, a sua câmera, ela não está, eu não estou lhe visualizando. Organizar aí a câmera. Está ligada, desembargadora. Pois, pronto, agora sim, lhe vejo. A senhora me vê? Dispensa a leitura do relatório. Dispensa, excelência. Então, com a palavra para a sua manifestação pelo tempo regimental. Muito obrigado, excelência. Boa tarde, senhores desembargadores. Boa tarde, senhores advogados e demais aqui presentes nessa sessão. Senhores desembargadores, essa apelação, ela versa sobre uma questão de cômputo de contribuição previdenciária para fins de cálculo da aposentadoria de uma servidora do município de Fortaleza, no caso, uma ex-servidora. Essa causa ela tem um histórico um pouco alongado que merece esclarecimentos. Os servidores do município de Fortaleza, nos anos 90, conseguiram uma sentença trabalhista que assegurou a eles a vinculação de sua remuneração a 8,5 salários mínimos. Essa sentença transitou em julgado e perdurou com um cumprimento espontâneo por parte do município de Fortaleza, até o ano de 2009, quando veio a súmula vinculante do Supremo, que determinou que o salário mínimo não pode ser utilizado como indexador de remuneração do servidor público. E isso, os servidores foram notificados acerca do intuito do município de Fortaleza de não mais reajustar a remuneração dos servidores de acordo com a evolução do salário mínimo, dando cumprimento, portanto, à súmula vinculante do Supremo, reconhecendo uma situação de coisa julgada inconstitucional. Um grupo de servidores, na verdade, vários servidores, ingressaram judicialmente buscando a manutenção dos efeitos dessa sentença trabalhista, ou seja, buscaram que a sua remuneração continuasse sendo corrigida pelos reajustes do salário mínimo e obtiveram uma liminar no Poder Judiciário. Infelizmente, o processo judicial ele demorou muito tempo para ser julgado. Essa liminar perdurou vigente por mais de 8 anos. E durante esse período, vários desses servidores se aposentaram. O cálculo da aposentadoria, por sua vez, por óbvio, levou em consideração que esses servidores contribuíram para o regime previdenciário com base em uma remuneração de 8,5 salários mínimos. E assim foi deferida a aposentadoria em favor desses servidores. Mesmo sem ser parte no processo, porque essa demanda havia sido ajuizada contra o município de Fortaleza, o IPM, por razões que eu não sei explicar, nem que tipo de interpretação foi adotada pelo Instituto de Previdência, ele decidiu continuar dando cumprimento a essa medida liminar que havia sido deferida contra o município. E continuou a corrigir o salário dos servidores com base, na verdade, os proventos desses servidores que se aposentaram continuam corrigidos com base na vinculação ao salário mínimo. Ocorre que, depois desse longo período, o processo judicial que havia sido manejado contra o município foi julgado, e foi julgado improcedente contra o município de Fortaleza, determinando que não haveria a obrigação legal de continuar a corrigir os vencimentos dos servidores com base nos reajustes do salário mínimo. Então, o IPM, repita-se mais uma vez, que não era parte do processo,
decidiu, com base na revogação dessa liminar, decidiu revisar os proventos de aposentadoria desses servidores. O fez sem oportunizar o contraditório, sem abertura de um processo administrativo para que fosse assegurada a defesa desses servidores, já que, repito mais uma vez, o IPM não era parte no processo. Então, a partir da aposentadoria surgiu uma relação jurídica nova e qualquer ato de revisão dessa aposentadoria, especialmente para reduzir o valor da aposentadoria, deveria ter assegurado o contraditório e a ampla defesa por meio de processo administrativo. E isso não foi respeitado. Eis, então, o primeiro equívoco, a ilegalidade praticada pelo IPM. A segunda ilegalidade praticada, senhores desembargadores, consistiu na forma de revisão desse benefício, do valor do benefício previdenciário. O que o IPM fez? Ele buscou, ele retomou a remuneração desses servidores no ano de 2009 e, a partir dali, aplicou as correções que eram dadas por meio de leis municipais anualmente aos servidores. Todavia, isso é completamente ilegal, na medida que desconsidera por completo todas as contribuições que foram pagas por esses servidores após 2009. Contribuições essas que tomaram por base um salário de contribuição bem mais elevado, ou seja, um salário de contribuição vinculado a 8,5 salários mínimos. Ao analisar essa causa em primeiro grau, o magistrado entendeu aplicável ao caso novamente a súmula vinculante do Supremo, que veda a vinculação do salário mínimo para fins de remuneração do servidor. No entanto, essa não é a questão. Não se pede aqui uma nova vinculação da remuneração ou dos proventos de aposentadoria dessa servidora ao salário mínimo. O que se pede aqui é que o IPM respeite o procedimento legal de assegurar contraditória e ampla defesa para fins de revisão de aposentadoria, especialmente uma revisão prejudicial, pois a servidora percebia em torno de R$ 25.000 a título de aposentadoria, e esse valor foi revisado com uma queda de mais de R$ 9.000, ou seja, por um valor, inclusive, abaixo do valor inicial de concessão. E um ato que implica em prejuízo para o servidor deve respeitar o prévio contraditório, que não foi feito. E o IPM também se equivocou no momento em que desconsiderou por completo que a servidora pagou, verteu contribuições para o sistema previdenciário que lhe asseguraram a concessão de um benefício previdenciário no exato valor em que foi deferido administrativamente. Ao simplesmente fazer um cálculo em que se utilizou do valor do ano de 2009 e, a partir dali, aplicou correções que haviam sido dadas por leis municipais, o IPM, repito, ignorou que houve contribuição previdenciária sobre uma base de cálculo de 8,5 salários mínimos durante todo o período em que vigeu a liminar que assegurava essa remuneração majorada aos servidores. Então, excelências, a esse caso não se aplica notoriamente a súmula vinculante do Supremo, pois não se trata de vincular a remuneração de um servidor ao salário mínimo, mas unicamente se trata de respeitar que as contribuições previdenciárias que foram pagas e descontadas da remuneração do servidor sejam efetivamente consideradas no cálculo da aposentadoria desse servidor. Elas não podem ser ignoradas, pois elas não foram restituídas e foram efetivamente descontadas da remuneração do servidor. Com base nisso, senhores, é que reitero aqui o pedido de provimento da apelação para que seja reputado ilegal e nulo o ato praticado pelo IPM de revisar a aposentadoria desses servidores sem assegurar o contraditório e ignorando por completo as contribuições que ela verteu ao sistema. Eram essas as considerações. Muito obrigado, senhores. Obrigada, doutor Eduardo Araújo. Com a palavra, o nobre relator, desembargador Gleidson Pontes. Obrigado, senhora presidente. Meus cumprimentos ao doutor Eduardo, um advogado que eu já havia atendido em videoconferência com os seus esclarecimentos sobre os fatos
trazidos aos atos e agora renovados em sua sustentação. Eu vou iniciar o voto pela a parte da sentença que eu colhi para transcrever no voto como fundamento. Para melhor compreensão, coleciono o trecho da sentença em verbes. Dessa forma, a fixação do piso salarial na ordem de 8,5 salários mínimos atenta contra o disposto no artigo 7º, inciso 4º da Constituição de 88, que proíbe a vinculação do salário mínimo para qualquer fim. A decisão judicial oriunda da Justiça do Trabalho, que julgou procedente o pedido de implantação de vencimentos na ordem de 8,5 salários mínimos, confronta as súmulas vinculantes número 4 e 37 do Supremo Tribunal Federal, súmula 339 também do Supremo Tribunal Federal. Cabe ressaltar que é impossível vincular o resultado de uma demanda à solução de outra, sob pena de violação ao princípio do livre convencimento motivado do juiz. Tem outro trecho, mas esse aqui me parece o cerne de toda a controvérsia. Devo registrar que essa segunda Câmara, já por diversas vezes, não só esta segunda Câmara, mas também as outras câmaras de direito público, tem enfrentado essa questão de múltiplos de salários mínimos como padrão remuneratório dos servidores públicos. Eu cito nesse voto alguns arestos dos nossos julgadores. Aqui tem meus, eu citei um meu, tem também da desembargadora Maria Iraneide e desembargador Abelardo, claro, de outra Câmara. Essa questão ela é muito debatida, ela é repetitiva, tanto que já gerou súmula vinculante para se evitar maior digressão sobre esse questionamento de salários remuneratórios de servidores com base em múltiplos de salários mínimos. Não cabe mais o judiciário ficar debatendo sobre uma questão que já foi enfrentada pelo Supremo em diversas oportunidades e que editou uma súmula para dizer acabou, encerrou. Não há como se renovar esses questionamentos. A ementa do voto está assim: processo civil, direito constitucional, mandado de segurança e decisão trabalhista, direito devidamente decisão devidamente fundamentada, súmula vinculante número 4, inexistência de direito adquirido, precedentes do STJ e TJCE, aspectos amplamente debatidos, inexistência de direito adquirido, apelação conhecida e desprovida, sentença mantida. É o voto, senhora presidente. Obrigada, desembargador Gleidson. Como se manifesta a desembargadora Iraneide? Obrigada, senhora presidente. Meus cumprimentos também ao doutor Eduardo Araújo, a existe oportunidade de verificar o voto do eminente relator e eu ratifico o voto provisório acompanhando na sua inteiriza. Obrigada, desembargadora Iraneide. Desembargador Evaldo? Também, presidente, eu confirmo o meu voto acompanhando o eminente relator. Obrigada, desembargador Evaldo. Proclamo o resultado do julgamento. A unanimidade. Apelação cível conhecida e não provida nos termos do voto do eminente relator. Portanto, julgamento encerrado. Temos aqui um outro pedido de preferência com sustentação.
Chama a julgamento a apelação civil 334/98/2010, da relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. No processo da pauta, é o número 1.26, em que a apelante, município de Juazeiro do Norte, e a apelada Maria da Conceição Pinto Ferreira, em que o nobre advogado, doutor Paulo Giorgio Quezado Gugel e Silva, encontra-se inscrito para a sua manifestação. Eu pergunto ao doutor Paulo, dispensa a leitura do relatório? Sim, Excelência, boa tarde. Boa tarde. Então, pode iniciar a sua manifestação pelo tempo regimental. Excelentíssimos senhores, juízes, embargadores, componentes da segunda Câmara de Direito Público, excelentíssimo senhor, representante do Ministério Público, excelentíssima senhora, representante da Defensoria Pública, senhores servidores, colegas advogados, eventualmente aí presentes, também presentes aqui na sala virtual, a todos uma boa tarde. Bem, esta ação refere-se, basicamente, a uma situação de erro médico, em que o município de Juazeiro do Norte, através de um médico, por sinal sequer localizado ao longo da marcha processual, inicialmente figurou no polo passivo da lide, depois, por decisão da parte promovente, até para garantir, né, o segmento das engrenagens do feito, abriu mão da sua posição no polo passivo da lide, em que nunca teve sequer inscrição no estado do Ceará, ali prestava serviço no hospital municipal, o Hospital São Lucas, Hospital Maternidade, onde, do ato cirúrgico, foi olvidada a existência de um corpo estranho na paciente, que guardou consigo, com dores, angústias, desesperos e incertezas, por muito, mas muito tempo mesmo. Então, nesse caso, o erro médico é de tal sorte que, nas razões da apelação do município que nós altercamos, sequer o município ousa negar a sua existência e mesmo a sua gravidade, onde o recurso de apelação, na prática, envolve apenas a questão sobre o valor dos danos morais e também sobre os critérios de correção. Peço só um instante, Excelência, resolver uma situação. Peço desculpas, Excelência, viu? Home office é assim mesmo, sabe? E criança de férias, enfim. Sem problema, doutor. Obrigado. Excelência, então, como explicava, o município sequer combateu, nas razões da apelação, a existência do erro em si. Eu sempre atuei em assuntos que envolvem direito e medicina. Fui professor 10 anos na faculdade dessa disciplina, me especializei nessa matéria também. E quando a gente, por exemplo, no escritório é procurado por um médico que é processado, eu costumo dizer, os livros são esses daqui. Quando é para buscar responsabilização de algum profissional de saúde, os livros são esse aqui. Existe realmente uma tendência, é muito comum até em assuntos que envolvem a fazenda pública, né, o fisco, né, a doutrina escrita por um procurador da fazenda e um advogado que litiga contra a fazenda, né? Cada um tem o seu ponto de vista. E um dos doutrinadores que eu gosto muito, que é o Irani Novar Moraes, que defende muito a categoria médica, ele também é médico, além de advogado, lá no Rio de Janeiro, tive a oportunidade, há uns anos atrás, de conhecê-lo, ele cita como um caso extremo a indenizabilidade, justamente quando o médico ele esquece algo durante o procedimento cirúrgico, por exemplo, dentro do paciente. Por quê? Porque ele não apenas não cumpre o seu papel a contento, mas ele ainda mais, a atuação desacertada dele causou um prejuízo talvez até maior, em alguns casos, do que a inexistência do próprio procedimento cirúrgico, a abstenção, ou um outro tipo de erro com relação a isso. Então, o que nós temos aqui é um erro num grau altíssimo, altíssimo. A OMS ela estabelece alguns critérios em alguns procedimentos médicos, e dentre eles, já há décadas, está a contagem do material. Ou seja, vai terminar a cirurgia, conta-se o material justamente porque, em algumas situações, os olhos não percebem que ali ficou um corpo estranho, uma compressa, um tubo, um material, o que for. Então, nesse caso, temos aqui um erro grosseiríssimo, e esse nível, por esse erro, deve influenciar necessariamente no valor fixado à indenização,
pelos danos morais. O magistrado aqui, da comarca de Juazeiro do Norte, arbitrou a quantia de danos morais no valor de R$50 mil. Eu até entendo que esse valor tem sido atípico em julgamentos por danos morais, mas nesse caso ele se encaixa perfeitamente à situação. E não é à toa que o magistrado ele trouxe uma fundamentação na visão aqui desse orador irretorquível, sobretudo pela reprovabilidade do ato empreendido pelo preposto, no caso do município de Juazeiro do Norte. O dano material, que também refuta o município de Juazeiro do Norte em suas razões, também é comprovado, uma vez que ficou demonstrado ao longo do processo que a apelada ela teve que retirar seu trabalho no salão de beleza, como cabeleireira, porque exigia a permanência de pé, entre outros movimentos que ela não conseguia fazer pelas dores extremas causadas pela presença do corpo estranho. Então, senhores julgadores, peço a manutenção, peço que seja garantida a prestação nacional da forma como feita pelo juízo aqui da primeira vara civil da comarca de Juazeiro do Norte, lembrando ainda o caráter pedagógico que deve existir. Se consultar, por exemplo, o município de Juazeiro do Norte ou até mesmo o Hospital São Lucas, muito embora integre, né, o aparelhamento do município de Juazeiro do Norte, se verifica inúmeras ações. Então, a indenização ela deve ser agravada para que haja o desencorajamento de novos erros e também a reflexão sobre medidas que podem, de alguma forma, evitar a repetição dessas mesmas situações. Agradeço a atenção de Vossas Excelências, de antemão, desejo uma boa sessão em sua continuidade, com bons julgamentos. Muito obrigado. Obrigada, doutor Paulo Giorgio, e com a palavra o nobre relator. Pois não, presidente, eu vou me ater aqui à proposta da emenda, e tem o cerne da questão controvertida reside em aferir se elaborou com acerto o magistrado de planície ao condenar o promovido, ora recorrente, a reparar a autora em danos materiais, decorrentes de ato ilícito praticado por profissional médico do Serviço Público Municipal, além de verificar se os danos morais foram arbitrados em valor exorbitante e se os consectários da condenação observaram um entendimento aplicável à espécie. 2. Quanto aos danos materiais, observa-se que, realmente, a autora apelada não se desincumbiu de provar suas alegações. É que, não obstante narre ter ficado impossibilitada de exercer suas atividades profissionais por um período de 6 meses, aspiado esse trecho, não se verifica dos autos qualquer prova, seja documental ou testemunhal, tendente a corroborar sua afirmação. Ademais, em depoimento pessoal, ao ser questionada sobre a sua profissão, a autora respondeu que era, aspas, do lar. 3. No tocante ao valor arbitrado a título de danos morais, forçoso admitir que também assiste razão ao apelante ao asseverar que restou fixado em quantum exorbitante, esmiuçando as circunstâncias do caso, suas consequências e as condições financeiras das partes, conclui-se que o montante de R$30 mil melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, estando de acordo com a jurisprudência da pátria e desta Corte de Justiça, em casos semelhantes. Ademais, cumpre retocar a sentença para adequar os consectários legais decorrentes da condenação, conforme o precedente vinculante da Corte Superior acerca do tema, RESP 1495-146, Minas Gerais, e após a data de 9/12/2021, determinar a incidência da taxa Selic, nos termos do artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021. 5. Reformado o deciso, forçoso adequar a verba honorária sucumbencial, considerando a derrota parcial de cada um dos litigantes. Por fim, ex officio, haja vista tratar-se de matéria de ordem pública, impõe-se isentar o município de Juazeiro do Norte do pagamento das custas processuais. E aqui eu vou, para o final do voto, a parte dispositiva. Ante tais considerações, conheço do recurso apelatório para dar de provimento
no sentido de reformar a sentença para excluir a condenação do ente municipal ao pagamento de danos materiais, reduzir o quanto arbitrado a título de danos morais para R$ 30.000, bem como para adequar os consecutários legais da condenação nos termos acima especificados. Em razão da reforma do decisum, reconheço a sucumbência recíproca, determinando que cada parte deverá arcar com 50% do valor fixado a título de verba honorária, restando, todavia, suspensa a exigibilidade em relação à autora, em razão da gratuidade de justiça deferida no ID 6295-240. Por fim, ex officio isenta o município do pagamento das custas processuais. É como voto, presidente. Obrigada, desembargador Evaldo. Vejo que na tríade de julgamento passo a me manifestar, uma vez como é do conhecimento de todos, inclusive do doutor Paolo, de que todos nós aqui que hoje estamos apresentando os feitos, já tivemos a oportunidade de, antecipadamente, termos acesso ao entendimento de cada relator. E o desembargador Evaldo fez realmente uns ajustes aqui na decisão, muito bem delineados, e eu, no voto provisório, acompanhei, até porque, quando do seu entendimento, reconheceu que a autora ela não comprovou realmente, até porque disse em depoimento ser do lar, então, vários itens em que fez com que o desembargador Evaldo chegasse a essa conclusão de fazer esse ajuste na decisão de primeiro grau, e neste momento acompanho integralmente o entendimento do nobre relator. É assim como me manifesto, e aqui passo a colher o entendimento do desembargador Gleidson. O áudio. Está sem áudio, desembargador Gleidson. Pronto, agora sim. Obrigado, presidente. Meus cumprimentos ao doutor Paolo, como sempre, muito elegante da tribuna. Mas eu havia, como Vossa Excelência bem discorreu, tivemos a oportunidade de não só examinar o voto do eminente relator, que está bem adequado, mas também os autos do processo, onde nos dá notícia da ausência de comprovação do dano material. Sem a comprovação, nós sabemos que não há como se reparar. O dano moral está dimensionado de forma bem proporcional à situação exposta, e os consecutários também, de forma escorreita, bem assentado pelo eminente relator. Eu ratifico, portanto, meu voto provisório, acompanhando a douta relatoria. Obrigada, desembargador Gleidson. Proclamo o resultado do julgamento. A unanimidade. Recurso de apelação conhecido e provido, sentença reformada, reconhecimento da sucumbência recíproca e isenção ex officio do pagamento de custas pelo município, nos termos do voto do eminente relator. Obrigada, doutor Paolo Diógio, e julgamento encerrado. Obrigado, Excelência. Obrigada. Nós temos aqui um outro pedido de preferência. Trata-se do agravo de instrumento 062-56-3608-2022, da relatoria do desembargador Gleidson. O número que está o processo na pauta é o 5.8, em que agravante Ramilson Araújo Moraes e agravado o Ministério Público do Estado do Ceará. Nós temos aqui representando o Ministério Público, o doutor Luiz Laércio Fernandes Melo, e eu indago do mesmo. Insiste na leitura do relatório? Não, dispensa. Dispensa, então, Vossa Excelência está com a palavra. No entanto, eu devo acrescentar que a decisão aqui do desembargador Gleidson é no sentido de agravo de instrumento conhecido e não provido. Dispenso.
né? Sustentação. E vejo aqui a desembargadora Iraneide, confirma o seu entendimento, acompanhando o relator? Sim, excelência. Bem como o Ratifico. desembargador Evaldo? Ratifico com a relatoria, presidente. Então, proclamo o resultado do julgamento, agravo de instrumento conhecido e não provido, julgamento unânime nos termos do voto do eminente relator. Temos aqui agora o item 4º, pedido aqui de preferência, a apelação civil 65.0066/2010, da relatoria da desembargadora Iraneide, número do processo na pauta 5.68, apelante Moacir de Souza Soares e apelado Ministério Público do Estado do Ceará. Eu indago do doutor Laércio, insiste na leitura do relatório? Dispensa, excelência. Então, Vossa Excelência pode se manifestar. Excelentíssima senhora presidente da Colenda, segunda Câmara de Direito Público, desembargadora Marina de Pinheiro Nogueira, excelentíssima senhora relatora do processo em debate, desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, demais desembargadores, Francisco Gleides Pontes e desembargador Luiz Evaldo, excelentíssima senhora defensora pública que oficia nesta Colenda Câmara. Eu tenho insistido muito nesse processo de improbidade administrativa de fazer a sustentação oral, com a finalidade de demarcar o entendimento do Ministério Público nessas questões que são muito relevantes do ponto de vista social. É bem certo que com a edição da Lei 14.230 de 2021, inclusive com seus aspectos de retroatividade em alguns aspectos, com relação a dolo e a questão da tipicidade, tem sido muito difícil, né, para os operadores de direito, principalmente do Ministério Público, no âmbito da persecução civil, do caso dos atos ímprobos, mas tenho, como disse, na minha missão de defender a defesa tanto da ordem jurídica como também a defesa da probidade e dos princípios que regem a administração pública, é que eu insisto em fazer sempre, na maioria das vezes, quando vejo a relevância do tema, em fazer as sustentações. Pois bem, no caso que se tem aqui para exame, embora date de mais de 10 anos o caso em si, e que à primeira vista possa parecer gastos de bagatela, de pequena monta, porém, se esses valores forem atualizados, eles não serão de pequena monta, então estaria superada essa questão de algo insignificante. A ação civil pública que o Ministério Público ingressou contra o apelante, na condição de ordenador de despesa, o senhor Moacir de Souza Soares, ele trata de ausência de licitação para despesa e aquisição de material hospitalar, na época de R$ 35.308, se for hoje atualizado, obviamente, vai se dar um valor realmente relevante. A ausência de licitação para despesas com complementação junto ao credor, Centro de Patologia de Análise Clínica, porque não houve licitação, e houve um direcionamento para um laboratório em que, na comarca de Tauá, havia, na época, 4 laboratórios, mas este laboratório foi escolhido sem licitação. E, por último, uma ausência de licitação em pagamentos de agentes de saúde, com um pagamento direto, em cheque, como se fosse, obviamente, uma compra feita em qualquer mercearia, sem empenho e obviamente, sem licitação para os agentes de saúde, como se fosse a título de mesada. Então, muitas nuances aconteceram, né, durante a instrução processual, testemunhas foram ouvidas. Então, entendo, o Ministério Público entendeu, inclusive em suas contas razões, que a questão não era de difícil deslinde, porque ficou bem demonstrado que houve a contratação direta de fornecedores sem licitação. Isso é um problema crônico, um verdadeiro cancro em nossa administração pública, a solapar o erário, porque dá ensejo a protecionismos, a direcionamentos de determinados credores, de determinados fornecedores. Também houve pagamento avulso, direto ao credor, violando todas as normas de contabilidade públicas, e que eu acho que, inclusive, todo gestor público deve ter o mínimo de noção
das regras de contabilidade pública e sabe que existe empenho, sabe que existe licitação, sabe que existe todos os mecanismos de controle financeiro e orçamentário. E também se fazendo uma retrospectiva do caso aqui sob análise, dá para se rememorar que o apelante foi secretário de saúde entre 2002 e 2009, esse processo data de 2010, em que ficou bem provado em que houve uma verdadeira distribuição entre agentes de saúde de valores que na época era R$50, agora por cada agente de saúde, mas passado diretamente a uma associação. Então, do ponto de vista do Ministério Público, isso é grave, embora possa parecer que são pequenos valores, mas, obviamente, ao se direcionar tais valores a título de mesada, complementação ou qualquer coisa que o valha para agentes de saúde, está-se, assim, ferindo não só princípios, mas também como dever da probidade administrativa. Inclusive, era feito na época, a presidente da associação que recebia e com mero recibo, obviamente, se repassava como prova. As testemunhas aqui ouvidas durante o processo, elas são enfáticas em, obviamente, informar todo o modus operandi, né, que era esse pagamento bem informal com as despesas públicas, esse trato com as despesas públicas de uma forma de desapreço com as regras básicas da contabilidade pública. Com relação também, e ele alegava, obviamente, e alega em sua defesa, que o pagamento estaria de acordo com a tabela do SUS. Porém, não se trata disso, isso é um desvio, obviamente, de debate. A questão é que não tem licitação e direcionamento, ou seja, critérios de escolha, não houve sequer seleção também, à época já era exigido seleção de agente de saúde, também não havia um pagamento direto. No caso de também, houve compra de medicamentos diretamente e equipamentos hospitalares a um hospital, diretamente, e também o direcionamento de serviços para um determinado laboratório e que não conseguiu o agente reputado ímprobo, ou apelante, comprovar a sua tese de que, não, porque ele disse que escolhia o laboratório por conta da questão territorial. Ora, os 4 laboratórios que existiam na cidade, que poderia também fazê-lo, todos eles se situam na sede do município, então cai por terra esta alegação. O fato é que nós bem sabemos que o Supremo Tribunal já decidiu com relação à existência de dolo específico, e esse também é uma matéria que temos nos debruçado e tentado demonstrar a importância de se desenvolver entendimentos a respeito do dolo, porque, como bem o promotor de justiça aqui, ele deixa claro, como se comprovar uma ação consciente à vontade, como se fosse necessário, então, fazer um verdadeiro raio-x da mente do agente ímprobo, ou mesmo ingressar com ressonância magnética para saber o que ele estava pensando. É meio complicado. E, para isso, eu trago aqui uma contribuição doutrinária em que Pontes de Miranda já falava o seguinte. Eu achei interessante que ele fala aqui. Só um instante. Ele diz que a questão do dolo, para se aferir o dolo, é aquela do homem médio. O homem médio, olha, um secretário de saúde, em que tenha conhecimento básico de gestão, ele é considerado, no mínimo, um homem médio que pode compreender o que é certo e o que é errado. Porque, se não for feita uma construção doutrinária e jurisprudencial do que seja o dolo, da vontade consciente, a partir do momento em que a pessoa tem o dever de zelar pela coisa pública, sabe, e não se fala aqui de dolo eventual, não, que assume o risco, fala-se de dolo direto e específico. Por quê? Porque ele, enquanto homem médio, enquanto gestor público, que deveria ter e deve ter noção das normas de contabilidade pública, de direito financeiro, e não fez, obviamente, ele, na qualidade, no mínimo, de homem médio, agiu com dolo. Então, a questão, simplesmente, com a devida vênia, de dizer que não houve dolo porque não provou a intenção,
é um conceito indeterminado que gera perplexidade. Como comprovar a vontade de alguém? Será que, tudo bem, que a mens res histórica e o valor histórico do legislador talvez fosse dificultar, e dificultar a apuração do dolo específico, mas cabe ao Poder Judiciário interpretar, obviamente, o que dolo a partir da qualidade de homem médio, que não é ignorante, que sabe das consequências de um ato de não cumprir os regramentos do direito. E, por fim, eu queria também aqui enfatizar que uma das questões mais sérias que reputamos, que o Ministério reputa ainda é a ausência de licitação. A ausência de licitação tem sido a grande enfermidade da administração pública na quadra atual dos tempos, porque por uma ausência de licitação e direcionamento de serviços, de pagamentos para determinado credor, para determinado prestador de serviço, na ótica do Ministério Público, é um ato ímprobo por excelência. Por essas razões, excelências, eu, no desempenho de meu mistério, de meu ofício, na condição de procurador de justiça, eu tenho o dever de sempre defender aqui, obviamente, quando entendo que há ainda indícios e resquícios e possibilidade de fazer a sustentação, eu faço. Quando não há, obviamente, eu me quedo silente. Mas nesse caso específico, eu entendo, e por isso solicitei, né, o pedido de inscrição para fim de oratória, porque entendo que está mais do que provado. Embora há mais de 10 anos que o tempo apaga tudo, mas, nesse caso, eu acho que o tempo não apagou o processo. Está bem instruído, as testemunhas são indicativas de que realmente houve ato ímprobo, e por isso o Ministério Público roga a manutenção da sentença e o improvimento do deciso. Muito obrigado. Obrigada, doutor Laércio. Com a palavra, a nobre relatora, desembargadora Iraneide. Obrigada, senhora presidente. Mais uma vez, meus cumprimentos ao doutor Luiz Laércio, que sempre, com sua sustentação muito própria e com bastante clareza. Eu passo, então, senhora presidente, a leitura da ementa que eu creio soluciona a questão. Apelação civil, ação civil pública, improbidade administrativa, dano ao erário, frustração, licitação, artigo 10, inciso 8 da Lei nº 8.429, de 92, pressupostos, configuração, apelação conhecida e parcialmente provida. O STF, em sede de repercussão geral, reconhecido tema 1199, relator ministro Alexandre de Moraes, julgado em 18 de agosto de 2022, publicado em 12 de dezembro daquele mesmo ano, reconheceu a ação de improbidade administrativa como parte integrante do direito administrativo sancionador e, consequentemente, sua aproximação com a seara penal conduz à aplicação da norma constitucional prevista no artigo 5º, inciso 40 da Constituição de 88, que prevê a retroatividade da lei penal mais benéfica. No referido julgamento desse tema, restou fixado o entendimento de que as inovações trazidas pela Lei Federal 14.230 de 2021 somente não se aplicam aos casos em que já tenha havido condenação definitiva e em relação aos prazos prescricionais aplicáveis. Cumpre destacar que a Lei 14.230 de 2021 exclui a possibilidade de tipificação do ato de improbidade administrativa decorrente da conduta culposa, passando a exigir dolo específico, mediante vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito
tipificado nos artigos 9º, 10 e 11 da Lei 8.429 de 92, e artigo 1º, parágrafos 1º e 2º da Lei de Improbidade Administrativa. Compulsão do caderno processual, sobretudo a documentação oriunda do Tribunal de Contas dos Municípios, depreende-se de forma clara e evidente que a contratação do Centro de Patologia e Análises Clínicas, Saraiva Limitada, por parte do apelante, é desprovida de processo licitatório, amoldando-se, a meu sentir e ver, na tipificação do artigo 10, inciso 8º da Lei 8.429, de 92, encontrando-se preenchidos os requisitos da A, efetividade e comprovada lesão ao erário, B, conduta dolosa específica do agente público ou do terceiro, C, nexo causal ou etiológico entre a lesão ao erário e a conduta dolosa específica do agente público ou do terceiro. Na espécie, conforme minudentemente explicitado, somente houve ato ímprobo perpetrado pelo promovido apelante, tocante à contratação sem processo licitatório da Sociedade Empresária Centro Patológico e Análise Clínica Saraiva Limitada, impondo-se o provimento parcial da presente apelação civil, razão pela qual hei por bem reduzir a sanção imposta na sentença adversada a fim de condenar o demandado na proibição de contratar com o poder público e de receber benefícios e incentivos fiscais e creditícios, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, por 1 ano e pagamento de multa civil no importe de R$ 2.500. Portanto, senhora presidente, a apelação conhecida e parcialmente provida nos termos da integridade do voto. É assim que voto, senhora presidente. Obrigada, desembargadora Iraneide, pela sua manifestação. E passaremos agora ao julgamento. Como se manifesta o desembargador Evaldo. Presidente, não obstante as considerações lúcidas, como sempre, do doutor Luiz Aécio Fernandes, digno procurador de justiça, eu já havia analisado provisoriamente o voto da desembargadora Iraneide, digníssima relatora, e vejo também que, de certa forma, o voto atende, em parte, ao pedido do Ministério Público. Por isso, eu vou ratificar o meu voto provisório, acompanhando integralmente a doutora relatora. Obrigada, desembargador Evaldo. E agora passo a me manifestar realmente, como bem disse Vossa Excelência, desembargador Evaldo, ouvimos aqui atentamente a manifestação do doutor Laércio, que em cada sessão realmente busca exercer o seu mistério, realmente à altura do que o cargo requer, mas vejo por um outro lado também que a questão ela foi muito bem analisada pela desembargadora Iraneide, também referendada aqui pelo desembargador Evaldo, e neste momento também acompanho integralmente o entendimento da nobre relatora, proclamo o resultado do julgamento, apelo conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da eminente relatora, julgamento unânime. Nós temos agora aqui o 5º e último pedido de preferência. Trata-se da apelação cível 023 89 75 33 2021 da relatoria da desembargadora Iraneide Moura Silva, processo da pauta 5.74, em que a apelante Banco Volkswagen S.A.
bem como o Consórcio Nacional Volkswagen, administradora de consórcio limitada, a advogada doutora Marcela de Mello Amorim, tendo como apelados o Estado do Ceará e o Superintendente do Desenvolvimento Estadual de Trânsito, DETRAN. Eu indago da doutora Marcela. Insiste na ouvida do relatório? Dispensa. Dispensa, então, pode iniciar a sua manifestação, doutora. Bom, boa tarde, excelentíssimos e excelentíssimas senhores e senhoras embargadores, demais colegas aqui presentes. Eu serei o mais breve possível, até para não tomar muito tempo de vossas excelências. Os apelantes são instituições financeiras que, no regular exercício das suas atividades, têm a obrigação de registrar no sistema do DETRAN do Ceará os contratos de financiamento de veículos firmados com terceiros, conforme dispõe o artigo 1361 do Código Civil e 129b do Código de Trânsito Brasileiro. Ocorre que, para a realização desses registros, o DETRAN do Ceará tem exigido um credenciamento prévio, com base no edital de credenciamento número 1 de 2023, o qual é realizado mediante a entrega de diversos documentos, dentre eles as certidões de regularidade fiscal dos apelados. Acontece, excelências, que essa norma, editada pelo DETRAN do Ceará, extrapola o que dispõe a resolução número 807 de 2020, editada pelo Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, que é o órgão máximo do Sistema Nacional de Trânsito, que dispõe sobre os procedimentos para o registro desses contratos de financiamento. A resolução CONTRAN 807 de 2020 não prevê essa necessidade de haver um credenciamento prévio, muito menos a entrega de diversos documentos para a realização desse registro e acesso ao sistema do DETRAN, para conseguir realizar os registros dos contratos de financiamento. O edital de credenciamento número 1 de 2013, por sua vez, ele disciplina que a necessidade desses, para realizar o registro desses contratos de financiamento, os contribuintes devem fazer um credenciamento prévio, e sem esse credenciamento prévio, os contribuintes não conseguem exercer suas atividades, pois ficam impossibilitados de acessar o sistema do DETRAN do Ceará. Nesse cenário, é certo que o edital de credenciamento número 1 de 2013 extrapola a competência do DETRAN do Ceará e inova ao exigir um credenciamento prévio a entrega de diversos documentos que não são previstos na resolução CONTRAN 807 de 2020. Esses requisitos do edital de credenciamento, ele não estão previstos na legislação do CONTRAN, de modo a impedir que os apelantes atuem no estado do Ceará. Então, sabendo disso, excelências, é certo que o edital de credenciamento número 1 de 2013 não deve prevalecer em detrimento ao disposto na resolução CONTRAN 807 de 2020, conforme amplamente demonstrado no recurso de apelação e conforme manifestação do próprio Ministério Público nos autos do processo, que se manifestou no sentido de que seriam ilegais as exigências realizadas pelo DETRAN do Ceará para que os apelantes pudessem realizar o cadastramento dos contratos de financiamento no sistema do DETRAN. Aliás, excelências, é importante frisar aqui que o DETRAN do Ceará sequer apresentou contrarrazões ao recurso de apelação ora em julgamento, o que reforça o direito dos apelantes. Assim, além das considerações apresentadas nessa oportunidade, os apelantes reiteram os termos do recurso de apelação e requerem seu provimento para que seja reconhecido o direito líquido e certo de registrarem seus contratos de financiamento no DETRAN do Ceará, nos termos do artigo 1361 do Código Civil, independentemente do credenciamento prévio previsto no edital de credenciamento número 1 de 2013, enquanto estiver vigente a resolução CONTRAN 807 de 2020, que não impõe qualquer entrave para que os apelantes façam o registro dos contratos de financiamento no sistema do DETRAN do Ceará. Bom, são essas minhas considerações, eu agradeço a atenção de todos. Obrigada, doutora Marcela Amorim, e devolvo a palavra aqui à nobre relatora, desembargadora Iraneide. Obrigada, senhora presidente. Eu vou aqui
pela leitura da ementa. Está assim vazada. Sustentam os apelantes a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação do artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal e artigo 489, parágrafo 1º, inciso 4 do CPC. Esta preliminar estou rejeitando. Senhora presidente. Também eu rejeito a preliminar de nulidade da sentença e desembargador Evaldo? Igualmente, pela rejeição, presidente. Então, preliminar de nulidade da sentença rejeitada à unanimidade. Pode prosseguir. Obrigada, senhora presidente. No mérito, você disse que o princípio da legalidade, expressamente consagrado na Lei Maior, artigo 37, caput, afigura-se certamente o norte e diretriz básica de toda a atividade dos agentes públicos, significando, em apertada síntese, que toda e qualquer conduta administrativa deve ser autorizada por lei, não sendo a atividade ilícita. O efeito, o Código de Trânsito Brasileiro, artigo 129b, o Código Civil, artigo 1361, parágrafo 1º, o Decreto Estadual 31.870 de 2015, artigo 3º e 4º, determinam que os registros dos contratos de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária, de arrendamento mercantil, de consórcios, de compra e venda com reserva de domínio ou de penhor, celebrados por instrumento público ou privado, é atribuição do Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN. Só um minuto aqui. Denota-se, destarte, que o DETRAN, albergado pela legislação de regência, editou edital de credenciamento de número 1 de 2013, visando tão somente padronizar procedimentos operacionais necessários ao cumprimento da resolução 807 de 2020, inexistindo, a meu sentir e ver, violação ao princípio da legalidade, muito menos houve extrapolação do poder regulamentar conferido à Autarquia Estadual de Trânsito do Ceará, consoante pretende os apelantes em suas teses recursais. Sendo assim, excelência, eu conheço dos recursos de apelação, porém, nego-lhe provimento. É como voto, senhora presidente. Obrigada, desembargadora Iraneide. E passo a colher aqui a manifestação do desembargador Evaldo. Presidente, eu gostaria de pedir vista desse processo com a devida venda da desembargadora relatora, para melhor exame, viu? Pois não, vista concedida, julgamento suspenso. Então, os pedidos aqui de preferência estão. Obrigada aí, doutora Marcela Amorim, julgamento suspenso. Obrigada a todos. Obrigada. Então, eu indago aqui do representante do Ministério Público, bem como da Defensoria Pública do Estado do Ceará, se há alguma manifestação nos processos de seus respectivos interesses. Sem requerimentos, excelência. Doutora Liduína. O áudio. Pronto. Também, sem requerimento, sem nenhum requerimento. Obrigada, doutora Liduína, obrigada, doutor Laércio. Eu indago agora também aos demais integrantes desta Câmara se confirmam os votos provisórios proferidos nos processos pautados no sistema de SAGE segundo grau e PJE. Todos
Confirma? Confirmo, presidente. Todos os votos exarados na condição de relator e também de vogal. Igualmente. Eu também ratifico meus votos provisórios, né, tanto no sistema SAGE e PJE, como relatora, e na condição de vogal. Desembargador Evaldo, de igual forma, não é isso, desembargador? Também confirmo todos os meus votos, presidente. Também, nesse momento, eu confirmo a minha votação, seja como relatora, seja como vogal, em todos os feitos hoje pautados. Então, nós tivemos hoje uma sessão em que apreciamos, foram julgados 115 processos. Eu indago dos membros... Boa, excelente. Eu indago aqui algum registro a ser feito? Não, presidente, de minha parte, não. Nem da parte, não. Nós temos aqui foi recente o aniversário do desembargador Evaldo, eu não sei se já foi proposto, já foi anteriormente, né? Então, mas aqui eu, mais uma vez, quero desejar aqui ao aurorense, meu conterrâneo, votos de muita paz, de muita saúde, muitas felicidades. Foi em Aurora recentemente, voltou com a faringite, mas é isso mesmo, a Aurora, ora o clima é no sol, ora é no frio, e essa mudança de temperatura faz com que a gente muitas vezes retorne com essa faringite, mas a gente retorna com a faringite, no entanto, feliz, né, por ter visitado a nossa terra do Menino Deus. Parabéns, desembargador Evaldo. E ontem também fiquei sabendo... Obrigada. Eu fiquei sabendo ontem, por intermédio até de uma advogada, do falecimento desse advogado conhecido de todos nós, doutor Américo Timbó. Ele, por muito tempo, advogou, seja no fórum ainda da Barão da Praça da Sé, antigo, um grande profissional. E eu quero aqui propor um voto de pesar, devendo ser comunicado à esposa, esse voto de pesar a hora proposto por mim. Todos de acordo? De acordo. Ainda advogou muito no juizado. Foi, né? No juizado, né? Eu lembro que quando começou o processo eletrônico pelo juizado, aí ele disse, vixe, agora eu me aposento. Então, nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrada a presente sessão e foi um prazer, retornando aqui das minhas férias, ter o contato com todos vocês, seja no formato presencial, seja no formato virtual. Uma boa tarde para todos. Olha, obrigado. Um abraço forte a cada um. Hoje é aniversário de Sobral, né? Ah, é? Só tem essa. Para fazer